escritores! Eu sou a Maria e essa é a nossa aula sem flop de número 51. Toda quarta-feira eu estou aqui no canal Saindo do Flop, dando aulas de escrita, publicação e marketing para escritores. Antes de tudo, você já aproveita para baixar o seu planner sem flop, porque ele vai te ajudar a planejar o seu livro, a escrever a sua história, a fazer fichas de personagens e também na parte de divulgação do seu livro. O link para você baixar totalmente de graça tá aqui na descrição do vídeo, beleza? E se você não quer perder nenhum conteúdo aqui do canal, se inscreve, tá bom? Aperta aqui no botão de se inscrever agora, já aproveita, já se inscreve para você não esquecer. Já se inscreveu? Então beleza. E também tem uma outra maneira de você não perder nenhum conteúdo aqui do Saindo do Flop, que é entrando no nosso canal, no nosso grupo de notificações do WhatsApp, porque é lá onde eu mando as notificações dos vídeos com o link, lembretes de aula e também as promoções imperdíveis dos produtos aqui do Saindo do Flop. Black Friday tá chegando, será que teremos promoção? Fica de olho lá no grupo. E hoje, gente, na aula de hoje, eu vou trazer dicas de autoedição do seu livro. Isso aqui é um negócio fundamental para o seu livro ficar redondinho depois que você termina de escrever. Nas últimas aulas, a gente teve um especial sobre escrita. Então, se você já seguiu todas as dicas, você já deve estar tinindo com o seu livro encaminhado, tudo lindo, maravilhoso. Agora, então, é a hora de você saber como deixar a sua história ainda melhor. Bora entender como que isso funciona? Em primeiro lugar, o cabelo tá meio bad hair day hoje, gente. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa estudar. Coisa óbvia. Ai, Maria, você é professora. O professor vai falar pra gente estudar. Vou, mas isso aqui é uma coisa verdadeira mesmo, gente. Não tem outra solução. Você precisa estudar a escrita. Você precisa ler outros livros pra você ter mais experiência, sabe? Pra você perceber os padrões ali. Tudo bem você começar o seu livro sem ter estudado, porque foi o que aconteceu comigo. O que não dá é para você seguir escrevendo, publicando seus livros sem procurar ter o mínimo de evolução. E ajuda nessa evolução. E estudar ajuda nessa evolução, tá? E você também vai precisar, isso aqui eu não sei nem porque que a gente fala isso, que parece tão óbvio, mas isso aqui é óbvio, mas você tem que fazer, porque muita gente não faz. Você vai precisar ler o seu próprio livro, tá? A dica para você não saturar, porque às vezes a gente tá ali escrevendo e a gente não aguenta mais aquela história, né, Maurício? A dica para você não saturar é escrever, deixar o texto descansando um pouco, 1 mês, 2 meses, e depois voltar para ler o que você fez, o que você escreveu ali. Maurício tá revoltado aqui. Gente, a gente tirou os pelos dele. Ele tá parecendo um rato. Eu acho que ele ficou com mais ódio no coração ainda. Que agora tá parecendo um pincher. Sério. Tá parecendo um pincher. Mas enfim, você pode dividir em blocos o seu livro, em 4 partes, dividir em uma quantidade de capítulos, 5 capítulos, 5 capítulos, 5 capítulos, 5 capítulos, e ir relendo por partes do seu livro, também ajuda muito, tá? E tem a autoedição. A autoedição é um processo bem mais profundo do que apenas a leitura do livro. Quando a gente termina de escrever, você precisa ter alguma bagagem, um olhar mais crítico, não autocrítico, que isso a gente já tem, né? Que é o escritor tudo autocrítico demais, mas crítico em relação à escrita em geral, ou ter alguma experiência já em ler e criticar livros, nem que seja de uma forma amadora, tá? Você precisa ter esse olhar crítico de ler um livro e perceber o que tem ali que poderia ter sido melhor trabalhado. Entendeu? E a edição, ela vai além de mexer apenas ali na parte da gramática. Ela envolve avaliar se o seu texto está de acordo com aquilo que você pretendia com ele. Se ele está de acordo com o público-alvo que você queria atingir. Se não há furos na sua história. Se você usou bem os tropos do seu gênero, isso aqui é muito importante. Se você conseguiu passar a mensagem que você queria com o seu livro. Se o ritmo da história tá legal, ou se ele tá com umas barrigas, uns negócios que tipo assim, estendido, sabe? Que tem partes que estão muito arrastadas e partes que estão muito rápidas. Não está um ritmo legal e por aí vai. Então,
que você tem? 5 elementos que você tem que observar na autoedição aqui, gente. Muita atenção nisso daqui, tá? Sempre presta atenção aqui no meu cabelo. 5 elementos. Primeiro, se a escrita está de acordo com o público-alvo. Gente, isso aqui, pelo amor de Deus. Não adianta você... eu vou escrever um livro para uma criança... você escreve um livro com uma escrita super elaborada, palavras difíceis. Ou o contrário, você vai escrever um livro mais adulto e aí parece que você está escrevendo um livro infantil, de tão simples que as construções são. Você tem que ter um equilíbrio ali, tá? O seu livro tem que conversar com o público dele. Se tem excessos, é o segundo ponto, tá? Tem excesso, como eu falei, tem as barrigas, os momentos que você tá arrastando a história, tem coisa que você tá repetindo demais, já falou 1000 vezes aquele trem ali. E a dica aqui no excesso é meter a tesoura, gente. Você vai cortando, Você é meio doido, cortar mesmo. Sem medo de cortar e sem medo de arrancar fora. Às vezes a gente arranca fora capítulos inteiros. Esse capítulo aqui não tá bom. Esse capítulo aqui tá sobrando. Eu já falei isso daqui. Essa cena aqui tá sobrando. Eu já falei isso aqui antes. Ó, arranca fora. Arranca fora, sem medo. Não tá acrescentando. Pensa assim, toda hora que você for ler uma cena, você for ver um personagem, a gente corta personagens também. Toda hora que você vai ver um capítulo, você tem que pensar: isso aqui está fazendo a história ir pra frente? Isso aqui tá ajudando a contextualizar o personagem? A falar quem é esse personagem? Se não tá, fio, arranca fora. Tá? Terceiro ponto, ambientação. Você tem que tomar cuidado para você não deixar os seus personagens interagindo no lugar vazio. Isso aqui é a minha grande dificuldade. Porque às vezes eu vejo muito a fala, eu escuto os personagens conversando, mas eu não consigo enxergar bem como eles são. Então, para mim é tudo um espaço. Você sabe o quarto branco do BBB? Que tem ali. Então eu preciso me esforçar bastante para isso aqui. Seu personagem ele precisa estar inserido dentro de um ambiente. Ele tem que estar interagindo com aquele ambiente. Então, sensorialmente, o tato, o olfato, o paladar, a audição tem que ter a ver com aquele ambiente. É um lugar frio, é um lugar quente, tá ventando, não tá abafado, coisas assim, que tem a ver com aquilo que cerca o personagem. Isso precisa estar dentro do seu livro, porque isso aqui ajuda a colocar o leitor dentro da história também. Beleza? Quarto ponto, se o narrador é adequado. Isso aqui é um problema, eu já passei por isso, de estar escrevendo a história sob o ponto de vista de um narrador em primeira pessoa e não estava encaixando. Depois eu decidi que aquela história funcionaria melhor de outra maneira, com outro narrador. Às vezes a gente calcula mal o melhor narrador para a nossa história no começo. Então você precisa pensar. Às vezes a sua história está travando, você está bloqueado porque o seu narrador não é o narrador ideal para aquele livro. Então sempre vale a pena você parar e pensar: essa história, esse narrador está contando a história do melhor jeito possível? Se não, bora trocar isso daí. E quinto ponto, muito importante também, se os diálogos estão bons. Simples assim. Estão adequados para aqueles personagens. Aquelas pessoas falam daquele jeito. A dica de milhões que a minha amiga Bia já me deu é você ler em voz alta, né, Mauricinho? É você interpretar aquilo ali. Lê em voz alta. Porque isso vai te ajudar a entender o que pode melhorar naquele diálogo, o que está muito irreal, o que está fora daquele personagem. Beleza? Essa é a nossa aula de hoje, por hoje é isso, galerinha. Esse é o conteúdo. Esse é o tipo de aula que vale a pena vocês verem e reverem várias vezes, porque tem muita dica importante aqui. A autoedição é um negócio que eu passei a amar com o tempo. No começo é difícil a gente olhar para a nossa história com essa crítica, dessa forma crítica, e meter a tesoura e meter o louco assim, sem medo, mas vale muito a pena, a gente melhora muito com isso. Então é isso, você já se inscreveu aqui no canal? Já, né, que eu falei pra você se inscrever no começo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora mesmo, para você não perder nenhuma aula. Lembrando que toda quarta-feira, às 3 da tarde, tem vídeo novo aqui no canal, com conteúdos de milhões. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e eu vejo vocês na semana que vem.